Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Hoje celebramos a visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel. Essa festa que a Igreja celebra nos mostra algo essencial para a nossa devoção mariana, que é a docilidade ao Espírito Santo. Se nós olharmos bem, nós vamos ver que Maria, quando recebe o anúncio do anjo, ele vai dizer que aquilo que aconteceria na vida dela seria obra do Espírito. Maria acolhe aquela missão, dá o seu sim e diz: Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Mas quando o anjo se retira da presença dela, ela sai apressadamente à região montanhosa para estar com sua prima Isabel, que o anjo Gabriel havia dito que ela já estava no 6º mês de gravidez. Veja que Maria, ela foi dócil à moção de Deus, e indo apressadamente visitar a sua prima para estar junto dela, para servi-la naquele momento de gravidez. Maria, ao chegar na casa de Santa Isabel, vai saudá-la. E quando Maria vai saudá-la, Isabel, fica cheia do Espírito Santo. Veja que a saudação de Maria, no texto sagrado de hoje, não aparece o que ela disse, mas como nós sabemos, como é comum para os judeus se dão a sua saudação ao outro com a paz. A paz esteja convosco, o termo shalom. Por isso que nós vemos que essa festa nos mostra essa docilidade ao Espírito Santo, porque Maria, que foi dócil ao Espírito Santo, dela manifestou-se o fruto do Espírito, que é a paz. E quando Maria saúda com a paz a Santa Isabel, ela fica cheia do Espírito Santo, e a criança no ventre de Isabel vai estremecer, porque vai reconhecer a presença do seu Deus. Assim também nós precisamos ser dóceis
a essas moções do Espírito Santo que vêm até nós, mas se nós não formos dóceis suficientes, nós não vamos ter essa capacidade de perceber essa moção divina. Maria é aquela que foi extremamente dócil e por isso que dela se manifesta, transborda os frutos do Espírito Santo, a paz, o amor, a alegria e todos os outros frutos que são sinais daquela que é cheia de graça, daquela que é imaculada e é movida totalmente pelo Espírito de Deus. E em Isabel também se manifesta aquilo que é a recepção do Espírito, porque quando Isabel acolhe a saudação de Maria, ela fica cheia do Espírito Santo. E Isabel vai ali também manifestar uma outra realidade do Espírito Santo, porque o Espírito é Espírito da verdade. E quando Isabel fica cheia do Espírito Santo, Isabel proclama com seus próprios lábios aquilo que estava acontecendo na vida de Maria. Veja que depois que Isabel ficou cheia do Espírito Santo, ela vai exclamar: Bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Veja que Isabel profetiza e anuncia aquilo que está acontecendo na vida da Virgem Maria. Confirma aquilo que o anjo disse que haveria de acontecer com ela. Depois, Isabel vai dizer: Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Isabel diz que Maria chama Maria mãe do Senhor, mãe de Deus. Aqui Isabel manifesta a maternidade divina. Depois ela vai ali dizer e confirmar aquilo que havia acontecido com ela. E ela diz: Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria em meu ventre. Veja, a alegria é um outro fruto do Espírito Santo. E Isabel vai continuar: Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. E aqui nós vemos, Isabel que reconhece a fé, a confiança de Maria. E a fé e a confiança, ela é sempre também obra do Espírito Santo. Como São Paulo nos diz que ninguém é capaz de dizer Jesus é o Senhor, que não seja pela ação do Espírito Santo. Maria, ela era movida pelo Espírito Santo. E todos aqueles que estavam ao entorno de Maria eram tocados por esse mesmo Espírito, porque dela transbordava essa graça divina. Assim também deve ser a nossa vida. Nós que somos templos do Espírito Santo, precisamos nos tornar essas fontes que jorram para a eternidade, para que todos aqueles que estão ao nosso redor possam perceber a presença de Deus, a presença do Espírito de Deus em nós, através da paz, através da alegria, através do amor, da caridade, dessa capacidade de sair de si para ir servir o próximo, como Maria fez com sua prima Isabel. E é dessa forma que Maria também entoa um grande cântico que nós chamamos de Magnificat. Maria ali vai entoar esse cântico porque aqueles que são movidos pelo Espírito Santo, esses possuem sempre em seus lábios um cântico de louvor ao Senhor. E é assim que nós precisamos permanecer sempre, com esse cântico de louvor ao Senhor em nossos lábios, para que a obra do Espírito que acontece no nosso interior possa ser sempre proclamada e transbordada para a vida dos nossos irmãos, assim como fez a Virgem Maria com a sua prima Isabel, assim como ela faz até hoje em nossa vida, porque quanto mais nós nos aproximamos da Virgem Maria pela nossa devoção,
muito mais nós seremos agraciados por aquela que é medianeira de todas as graças. Quanto mais nós nos aproximamos dela, mais nós temos essa verdadeira experiência do Espírito Santo. Nós temos paz, nós temos a alegria e nós teremos sempre uma verdadeira capacidade de praticar o amor de Deus através da caridade, da misericórdia e do perdão para com o próximo. Busquemos na Virgem Maria esse grande exemplo de vida que todos nós devemos seguir para permanecermos sempre fiéis ao projeto, ao propósito, à missão que o próprio Deus nos deu nesta terra. Que nós possamos ser esses que também visitam, que vão atrás daquelas almas que estão perdidas, das ovelhas que se afastaram do rebanho, para servi-las, para trazer de volta elas para o caminho de salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.